vitimado nos relacionamentos, porque se existe uma coisa que acontece no âmbito da vida da comum da igreja, são os pecados que a gente comete uns com os outros, não é verdade? E se a gente for bem sincero, a gente sabe que qualquer relacionamento, ele em algum momento tem que superar desafios, qualquer nível de relacionamento. Porque como seres humanos que somos, a gente falha, e a gente falha o tempo todo. A gente não queria errar, mas a gente erra. A gente não gostaria de machucar os irmãos, mas a gente machuca os irmãos. A gente não gostaria de decepcionar os irmãos, mas a gente decepciona os irmãos. A gente não gostaria de escandalizar alguém, mas às vezes a gente o faz, porque isso é da gente, a gente é ser humano. O mal está dentro da gente. E a gente precisa se esforçar para ser como Cristo, andar de maneira perfeita. E a gente se esforça, mas é invariável, é inevitável que os erros aconteçam, que os pecados aconteçam, que as falhas aconteçam. A comunidade da igreja não é uma comunidade onde tudo acontece direitinho. Não é comunidade onde não tem pecado, não é comunidade onde não tem fraqueza, onde não tem erro. A igreja é o lugar onde tudo acontece, porque tem gente. Tudo que é próprio de gente acontece na igreja. Tudo que é próprio de ser humano acontece na ambiência da igreja. Agora, o que salva a gente, o que mantém a gente firme no conceito de comunhão, de relacionamento edificador e permanente e vitorioso, é o conceito de devedor no lugar de credor. Cuidado. Cuidado com as ciladas que Satanás pode armar para você e te transformar num credor do amor. O que é um credor do amor? É o cara que acha que alguém deve a ele alguma coisa. O credor do amor é dizer, puxa, aqueles irmãos não fizeram por mim o que eu precisava. Os irmãos não me deram o que eu precisava. Os irmãos não me amaram como eu precisava. Os irmãos não me fizeram por mim aquilo que eu... Aí a pessoa fica com um conceito de credor. Isso interessa ao inimigo. Isso interessa a Satanás. Mas não interessa a Deus. A nossa relação faz da gente devedores dos nossos irmãos. É uma relação de uma comunidade que dá uns aos outros, mas não cobra nada uns dos outros. Não para si, não para receber. Porque um dos princípios do amor é dar a vida, é perder para o outro, é se entregar para o outro. Esse é o critério fundamental do amor. A outra coisa que eu disse que o texto ensina para a gente é que o amor é fundamentalmente prática. Ele não é filosofia, ele não é teologia, ele não é verbalização, ele não é fala, ele é prático. O amor precisa ser um exercício de prática entre nós, com os nossos irmãos, todo o tempo. Na verdade, é quando alguém peca contra você, é quando alguém falha contra você, que você tem a preciosa oportunidade de amar, perdoando, andando mais uma milha, seguindo, acolhendo o irmão, dando a ele do evangelho. Jesus, o tempo inteiro, tenta ensinar os critérios de amar. Porque, quanto ao amor, se você dá, você é enormemente abençoado. Se existe algo na vida que obedece àquela lei, aquele princípio de que é muito mais feliz aquele que dá do que o que recebe, esse é quando se aplica ao amor. Dar amor abençoa a gente. Dar amor enriquece a gente. Dar amor alegra a gente. Dar amor edifica a gente, torna a gente mais perto daquilo que a gente foi feito para ser. Em detrimento disso, o contrário disso, é que quando você sonega o amor, quando você perde a oportunidade de amar, de dar amor a alguém, você perdeu. Acredite nisso. Você perdeu a oportunidade de crescer, você perdeu a oportunidade de avançar, você perdeu a oportunidade de ser mais como Cristo, mais como Ele espera da gente. Falando dessas coisas, eu me lembro da parábola do bom samaritano. Lembra dessa parábola? O assunto da parábola é amor. O assunto da parábola é essa temática do dar e do sonegar. Na parábola do bom samaritano,
Jesus conta a história do sujeito que caiu, foi assaltado, se machucou, e conta 3 personagens: o sacerdote, o levita e o bom samaritano. O sacerdote e o levita sonegaram o amor, deixaram de dar. E o samaritano doou o amor. Vamos ler o texto para a gente entender, porque esse texto ajuda a gente a entender situações que às vezes roubam da gente oportunidades de amar alguém, de dar, de comunicar o evangelho de Cristo. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso juntos. Vamos lá? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Deixa eu abrir aqui. Podemos ir? Se todo mundo está me ouvindo legal, faz um sinalzinho assim. Ah, beleza. Tá. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Descer de Jerusalém para Jericó, amados, a meu ver, reflete a decadência de uma vida que sai do propósito de Cristo para uma situação de ruínas. Que descer de Jerusalém para Jericó, a meu ver, expõe as caminhadas que às vezes a gente faz mesmo sem querer, mesmo sem ter desejado. Me parece que o caminho descer de Jerusalém para Jericó é um pouco parecido com aquela história de ir para Emaús, de voltar para suas próprias coisas, para sua própria vida. Não sei quanto a você, mas eu me vi muito nesse caminho. Muitas vezes na minha vida, mesmo sem querer, mesmo amando Jerusalém, querendo estar em Jerusalém, nesse sentido, Jerusalém representa o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, mas eu me vi indo para Jericó, indo para um lugar de destruição, indo para um lugar de ruínas. Jericó era um lugar de ruínas nessa época. E descer de Jerusalém para Jericó é descer do propósito de Deus para o seu próprio propósito. Descer daquilo que o Senhor planejou sua vida, daquilo que o Senhor sonhou acerca da sua vida, para os seus próprios planos, que jamais vão te levar à construção, jamais vão te levar ao sucesso. Podem até te levar a um sucesso temporário, humano, efêmero, da terra, mas jamais vão satisfazer seu espírito. Descer de Jerusalém para Jericó não é um caminho do ímpio, é um caminho que muitas vezes nós mesmos nos vemos. Esse cara, o personagem da parábola, descia de Jerusalém para Jericó. E aí aconteceu com ele o que é possível, o que é comum dessa estrada. O que é salteadores que alcançam a gente, que destroem a gente, que arrancam as nossas roupas, que batem na gente, nos deixa a perigo de morte. O caminho de Jerusalém para Jericó é um caminho perigoso, cheio de salteadores. O caminho do propósito de Deus para os nossos próprios planos envolve risco e perigo, porque a gente não pode se enganar, o nosso inimigo está como um leão bramando e buscando a quem possa tragar. Descer de Jerusalém para Jericó nos expõe a essas situações onde a nossa roupa é tirada. Você sabe o que quer dizer roupa, né? A roupa, o vestir na Bíblia, fala de santidade, fala da condição que Deus nos deu de pureza. Lembra daquela parábola das bodas, que Jesus manda convidar todo mundo, mas para estar na festa era preciso trocar de roupa, ter uma roupa de festa. Roupa fala de vida santa. A roupa que o Senhor nos deu, a roupa que temos, fala da vida que Deus nos dá. Descer de Jerusalém para Jericó faz correr o risco de perder essa vida, de perder a santidade, de perder o propósito que o papai tem para a gente, de perder o modo de viver que ele construiu para a gente. Quando os salteadores chegam, quando o inimigo chega, a primeira coisa é roubar da gente a nossa maneira de viver, a nossa maneira de vestir. Tudo começa a ser questionado. Todos os procedimentos começam a ficar em dúvida, em xeque.
a gente é agredido, a alma da gente sofre, padece, e a morte se torna uma possibilidade evidente. A morte dos sonhos, a morte do propósito, a morte do viver de Cristo. Eu não me refiro essencialmente à morte física, mas as situações que tiram a gente de Jerusalém para Jericó podem causar morte mesmo em vida. Gente que vive uma vida sem sentido, gente que vive uma vida sem prazer, sem alegria, sem a verdadeira satisfação, gente moribunda ainda que viva, gente cheia de morte na sua vida, gente cheia de cheiro de morte no seu viver, na sua maneira de tratar. Ele vinha passando e o camarada fica desse jeito depois que salteadores o alcançaram. Daí começam a aparecer as figurinhas. A primeira delas é um sacerdote. Vamos ler, versículo 31. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Para um pouquinho. O sacerdote estava indo pelo mesmo caminho. Esse sem vergonha estava na mesma condição. Ele não era melhor do que o que saiu de Jerusalém para Jericó. Ele estava no mesmo caminho. A gente está cheio de sacerdotes que com uma estola sacerdotal, com uma aparência, com uma pompa de santidade, mas lá na intimidade está no mesmo caminho de qualquer outro. É gostoso pensar, sabe o quê? Que, na verdade, o plano de Deus é que nós nos reconheçamos que somos todos do mesmo caminho, ainda que sejam os caminhos ruins, ainda que sejam os descaminhos. A melhor maneira de olhar para um pecador, irmãos, é olhar para o pecador se vendo nele. Você só vai conseguir amar o pecador como Cristo amou se você aprender a olhar o pecador se vendo nele. Parar com um conceito de que esse caminho não é o meu, de que eu não sou assim, de que eu não faço essas coisas. Você precisa olhar para quem você julga pecador e pensar que é você. Que você poderia estar no mesmo lugar se tivesse a mesma história dessa pessoa, se tivesse vivenciado as mesmas experiências, que em nada a gente é melhor. O problema do tal samaritano, do tal sacerdote, é que ele estava no mesmo caminho, mas não se achava igual, mas não se achava semelhante. Vamos lá. Descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. O que é que fez esse sacerdote sonegar o amor ao sujeito que estava moribundo? Eu penso algumas coisas sobre esse sacerdote. Eu penso que esse sacerdote, por ser sacerdote, zelou do seu serviço e da sua condição sacerdotal. Eu não quero ficar aqui culpando o sacerdote. Eu não quero ficar aqui julgando o sacerdote. Queria olhar para esse sacerdócio com franqueza. Esse homem, ele vestia, por ser sacerdote, uma roupa e um aparato diferente dos outros. Quando você andava na comunidade de Israel, e até hoje, se você for lá, ainda é assim, alguns irmãos aí já estiveram em Israel, os sacerdotes são identificados quando estão cumprindo o seu serviço. Eles têm roupa diferente, eles têm um traje diferente, uma postura diferente, eles são identificados de maneira diferente. Ele não poderia estar sujo, o sacerdote não pode estar sujo, o sacerdote não pode tocar em sangue. Para o judeu, o sangue é impuro. Se aquele sacerdote para e tenta socorrer aquele homem, ele ia ficar impedido de cumprir o seu serviço. O sacerdote que tocasse em sangue, ele era obrigado a fazer todo um procedimento de purificação. Ele não podia cumprir seu serviço. Ele era um sacerdote. É fácil para mim, para você falar, que camarada errado. Mas vamos nos colocar no lugar daquele homem. Ele tinha uma obrigação, ele tinha uma imagem para zelar. As pessoas precisavam olhar para ele, porque a lei dizia que tinha que ser assim. Ele tinha que ter uma roupa limpa, impecável, sem nenhuma mancha,
sem nenhuma sujeira e cumprir o seu serviço como alguém que não tocou em nada impuro. Você quer saber, sabe por que os sacerdotes não falavam com mulheres estranhas? Como aquela mulher que foi buscar água no poço, que Jesus fala com ela. Os sacerdotes não falavam por medo de que aquela mulher pudesse estar menstruada, quer dizer, no seu período de impureza, segundo a lei. E se só o ato de estar perto daquela mulher também o faria impuro. Veja o cuidado que havia ao lado, ao redor, a aura de santidade, de separação ao redor do sacerdote. Bom, o que Jesus estava dizendo era que toda essa aura e todo esse cuidado não era grato, não era bem-vindo, porque fazia esse homem ser incapaz de amar. Muitas vezes, a gente deixa de amar alguém por causa do que vão pensar da gente. A gente deixa de amar alguém porque a gente tem medo de se sujar no sangue dessa pessoa. Muitas vezes a gente deixa de manifestar amor a alguém porque a gente não percebe que a gente está na mesma estrada que ela. Alguma coisa fez da gente sacerdote, fez da gente ter uma obrigação religiosa de mostrar para os outros alguma coisa. Eu não posso me envolver nas feridas, eu não posso me envolver nas misérias daquela pessoa, porque afinal de contas eu sou um crente, eu sou um pastor, eu sou um ministro de louvor, eu sou uma pessoa de oração no meio da igreja. Se alguém passar aqui e eu estiver dentro desse boteco, o que vão pensar de mim? Se alguém passar aqui e eu estiver abraçando essa pessoa, o que vão pensar de mim? Eu posso me sujar, eu posso ter a minha reputação questionada. Alguém pode dizer que eu estou aqui nesse ambiente, eu estou aqui com essa pessoa, e a gente tem uma dívida de imagem. A gente tem uma dívida de imagem. E a imagem, muitas vezes, pesa mais do que a vida. Quantas denominações estão excluindo pessoas porque têm medo do que vão pensar deles. Precisa construir a imagem de uma igreja santa, uma igreja que zela pelos pudores, uma igreja que zela pelos valores. Então, eu não posso ter aqui no meio da nossa comunidade algumas pessoas, porque elas podem manchar a nossa imagem. Elas podem manchar o nosso sacerdócio. Talvez isso não seja dito verbalmente, mas na prática a gente percebe esses procedimentos. O sacerdote é obrigado a passar de lado, de largo. O sacerdote é obrigado a atravessar para o outro lado. A história de Jesus continua. Jesus, versículo 32, diz assim: também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. O levita fala de outra coisa, porque os levitas, eles eram a mão de obra do templo. Os levitas, eles eram o operacional. Levita cuidava... A gente tem um hábito de hoje em dia, no meio evangélico, chamar levita dos músicos, né? Mas os levitas não eram só músicos, não. Levitas limpavam o tabernáculo, estendiam as lonas. Os levitas eram a mão de obra operacional. Eles faziam tudo. Eles não podiam ter terra. Lá atrás, quando foram distribuídas as terras, a tribo de Levi não recebe terra porque eles não teriam tempo de trabalhar nessas terras, por causa da sua incumbência levítica. Eles eram envolvidos em tudo quanto é serviço. Levita trabalhava muito. Levita não podia parar. O levita sempre tinha uma responsabilidade, algo para fazer. O levita não podia perder tempo arando terra, cuidando de animais. É por isso que eles não receberam terra lá atrás. Eles não podiam perder tempo com nenhuma outra atividade. Certamente esse levita passou por ali correndo. Tinha alguma coisa para fazer, tinha algum serviço para realizar, tinham que entregar alguma situação. O levita fala do ativismo. A gente muitas vezes deixa de amar as pessoas porque a gente é envolvido com as coisas.
A maior encrenca da estrutura religiosa é que a estrutura religiosa enche a gente de atividades sociais, enche a gente de atividades de comprometimentos em detrimento das pessoas. A gente perde a ordem das coisas. A gente tem muita coisa para fazer, então a gente não tem tempo para as pessoas, para olhar nos olhos de quem sofre, de padecer, de parar ali um momento, de perder um dia, de perder uma noite, porque a gente tem muita coisa para fazer. E a gente vive num tempo hoje, nosso moderno agora, com isso multiplicado à terceira potência. Porque você faz faculdade, você trabalha, você estuda, faz pós-graduação, faz um monte de coisas, cuida de filho, e vai para o meio da igreja, você tem que ensaiar no louvor, tem que tocar, tem que cantar, tem que preparar encontro, tem que preparar o outro encontro, e você vai ter tempo de chamar teu irmão. A gente passa por uns pelos outros, muitas vezes na reunião da igreja, e dá uma paz do Senhor, sem estar nem aí para a vida uns dos outros. A gente se encontra nas nossas reuniões de domingo à noite, a gente se olha muito rapidamente, a gente convive muito rapidamente. Você dorme e não sabe como é que está o teu irmão, você não se importa, você às vezes até se importa, mas você não tem tempo para parar, não tem tempo para olhar para o outro. Ele está tão assoberbado de suas atividades evangélicas, de suas atividades religiosas, de suas atividades pessoais, que você não tem tempo para o outro. Você é roubado da oportunidade de dar. Você é roubado da oportunidade de doar amor. Você é roubado da oportunidade de parar para servir alguém. O sacerdócio está preocupado com a sua imagem e o levita está preocupado com o seu serviço. Está preocupado com aquilo que faz. O que é que talvez esteja te impedindo de amar as pessoas, de servir as pessoas, de dar amor às pessoas? Qual é o instrumento de sonegação do amor que talvez esteja atuando na tua história e na sua vida? Talvez seja um sacerdócio, talvez seja a preocupação com o teu cargo, com a tua influência, com o que vão pensar de você, talvez seja o teu ministério levítico, o teu muito trabalho, tua faculdade, tua MBA, tua pós-graduação, seu trabalho e ainda suas atividades na igreja, seus passeios, suas viagens, suas coisas. Talvez Satanás esteja criando, enchendo você de coisas para te tirar o tempo de servir aos outros, de parar com alguém que está machucado na estrada. A gente tem chamado essa comunidade de fé de vereda. Vereda é uma caminhada. É na vereda entre Jericó, entre Jerusalém e Jericó, que esse homem estava caído. Na vereda da gente, tem muita gente caída. Na vereda da gente, tem muita gente caindo. Na vereda da gente, tem gente que é alcançada pelos salteadores, pelos ladrões da vida. Gente machucada, sem condição de andar, sem condição de prosseguir. Será que eu e você estamos passando de largo? Talvez o levita tenha dito assim, sacerdote não parou, por que eu vou parar? Talvez o levita tenha dito, por que eu devo parar se o outro não parou? Talvez você esteja dizendo assim, quem tem que cuidar é o pastor, o cara que tem título lá para cuidar, eu não. Seja lá qual for o motivo, se você não parou, você está errado. Você está sonegando amor. Você precisa se arrepender e fazer da tua vereda uma vereda de gente que para, como parou o sujeito da história. Deixa eu continuar aqui. Versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando ele viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Mas um samaritano estava viajando por ali.
Quem conhece um pouco a Bíblia, sabe o que Jesus usa como figura de pessoa boa, de pessoa correta, o que o doutor da lei, que estava questionando Jesus naquele episódio, julgava o pior exemplo de um ser humano. Para o doutor da lei, o pior exemplo de um ser humano era ser samaritano. Os doutores da lei tinham uma oração que diziam, batiam no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque não me fizeste, entre outras coisas, samaritano. Samaritano não prestava. Samaritano era idólatra. Samaritano era gente que perdeu a fé. Samaritano era gente que não era santa. Samaritano era gente que misturava tudo, era uma corrupção, era uma comunidade de gente para quem Deus não se manifestava. Assim viam os judeus. Mas não era assim que Jesus via. Jesus disse que o sacerdote tinha uma imagem importante demais para ter parado com aquele homem. Diz que o levita tinha atividade demais para parar ali junto daquele homem. Mas o samaritano, o que iam pensar do samaritano? Ele já era samaritano. Ele não tinha uma imagem para zelar, irmãos. Ele não tinha um sacerdócio. Ele não tinha um ministério levítico para cuidar. O samaritano pôde ir ali, ter misericórdia daquele homem, porque ele não tinha nada a perder. O samaritano era um devedor. Você entende isso? Olha, o sacerdote era um credor. Ele tinha direitos. O levita era um credor. O samaritano era um devedor. Ele era uma pessoa mal falada, sem currículo, sem história, sem imagem. Ele podia ser visto com aquele homem, todo sujo no sangue daquele homem, e não ia mudar em nada a imagem dele. Ou alguém ia dizer, bom, o samaritano ficou impuro porque tocou naquele homem. Ninguém ia dizer isso. O samaritano já era impuro só por ser samaritano. Ele não tinha nada para perder, irmãos. Ninguém o julgava santarrão. Ninguém o julgava perfeito. Ninguém julgava que ele era digno de um trabalho melhor. Então ele pôde parar. Olha que lindo isso. Preste atenção aqui. Então ele chegou, versículo 34. Então chegou perto dele. Preste atenção aqui. Igreja é um ambiente de gente que chega perto de gente. Chega perto de verdade. Se aproxima da vida. Conhece o que passa um ao outro. Igreja não é lugar onde a gente vive de largo uns dos outros, não. Só se encontra no culto. Só se encontra no evento. Só se encontra na celebração. Igreja é lugar de gente que chega perto uns dos outros. Chega perto do pior uns dos outros. Chega perto das misérias uns dos outros. Do sangue uns dos outros. Do sofrimento uns dos outros. Da dor uns dos outros. Chegou perto dele. Então, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho. E em seguida os enfaixou. Colocou no seu próprio animal, o levou para uma missão e cuidou dele. O samaritano deu a ele o Espírito Santo. O azeite fala do Espírito Santo. O samaritano deu a ele vida e alegria. O vinho fala de vida e de alegria. O samaritano o colocou em seu próprio animal e o levou para uma pensão, cuidou dele. O samaritano pagou com 2 moedas lá, gastou dinheiro com ele. Em primeiro lugar, o que Jesus está querendo dizer é que se nós quisermos estar próximos uns dos outros, precisamos ser samaritanos. O que é isso? Precisamos ser devedores e não credores. Precisamos ser menor do que os outros. A gente precisa botar azeite e vinho na ferida uns dos outros. O espírito e a alegria, a vida de Deus, na vida uns dos outros. E a gente tem que aprender a investir dinheiro, sim, dinheiro, na vida uns dos outros. Abençoar uns aos outros. Ter parte da dificuldade financeira uns dos outros. Acolher uns aos outros. Partilhar o que temos uns com os outros.
também no que diz respeito a dinheiro. Que o Senhor nos livre de ser sacerdotes, levitas, e o Senhor nos faça mais samaritano. Gente simples, gente que não tem cargo, gente que não tem título, gente que não está acima de ninguém, gente que não está preocupado com a sua história, com a sua fama, com o seu currículo, gente que tem tempo para cuidar de gente, gente que separa a vida para dar vida para os outros. Esse é o propósito de Deus para a gente. Eu estou terminando já, tem um pouquinho só de paciência. O último texto que a gente vai ler, 1 de João, capítulo 3, 16 a 18. Eu já vou encerrar. Você tem só mais uma hora, tá? 1 de João 3, 16 até o versículo 18. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Eu sei que o texto fala de dinheiro, mas eu queria pensar nesse texto com você no âmbito de todas as coisas. Porque alguma riqueza você tem, eu sei que tem. Algum tesouro você tem. E há irmãos perto de você que tem carência, necessidade disso que você tem. Muito para além do dinheiro, eu sei que dinheiro também, mas muito para além do dinheiro, a gente pode enriquecer a vida uns dos outros. Talvez você tenha alegria no momento em que tem um irmão padecendo tristeza. Talvez você tenha dons e vida de Deus no momento em que teu irmão está pensando em perder a fé, deixar a fé. Se você tem e sabe que alguém padece necessidade daquilo que tem e não faz nada, você não pode dizer que ama a Deus. Você não tem o direito de sonegar amor à vida dos teus irmãos. O que eu queria com essa palavra, irmãos, é lançar a você um desafio. Que você repreenda da sua mente e do seu coração qualquer sentimento de crédito de amor. No sentido de que alguém deixou de te dar o que deveria dar. E que o Senhor encha você de um sentimento de dívida. E que você abra os olhos para olhar ao teu redor e perceber quanta gente precisa do que você tem e que você pode dar. E nisso consiste o Evangelho de Cristo. Que a gente ame uns aos outros como Ele nos amou. Ele só deu, só entregou. Nunca cobrou nada, nunca exigiu nada, nunca pediu nada. Eu estava preparando esse sermão e eu reencontrei uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor. Eu queria pedir tua paciência para eu ler essa poesia antes da gente terminar. Quando essa poesia fala de 100 razões, não é 100 numeral, número 100. As 100 razões, 100 no sentido de não haver amor. As 100 razões do amor. Quer dizer, não ter razão para amar. Eu te amo porque te amo. Não precisas ser amante. E nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. O amor é estado de graça. E com amor não se paga. O amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. O amor foge a dicionários, a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim mesmo. Porque o amor não se troca, não se conjuga, nem se ama.
Porque amor é amor a nada. Feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam, a cada instante de amor. O Senhor nos abençoe, queridos. O Senhor nos dê graça. Nos dê a sua vida. Muito obrigado. Glória a Deus! Glória a Deus. Que palavrão, hein? Palavra linda, desafiadora. E é isso que nos move rumo ao cristianismo pleno. É ser desafiados dia após dia com a verdade que nele está estabelecida. Com a verdade que ele exige de nós, com a verdade que ele, com mansidão, nos ensina o caminho e a vereda que ele trilha para que nós trilhemos juntos. Amém? Serjão, é contigo, mano. Estão ouvindo agora? Liberei aqui. Logicamente, assim, o pastor tocou num assunto muito interessante, porque o amor ele não deve ser contido em palavras, na verdade ele tem que ser expressado em ações, em atitudes. O próprio texto que foi lido fala isso, né? O amor ele se traduz em atitudes, né? E se torna impossível a gente de repente ver alguém, deveria ser dessa forma, né? A gente deparar com pessoas que têm necessidade e ficarmos omissos a isso, né? Eu não vou falar falando sobre dízimos e ofertas, mas eu não queria trazer aquela velha palavra que nós estamos alguns já estão até acostumados de quase uma pregação sobre isso, porque eu acho que todo mundo aqui já tem um conhecimento, já tem uma vivência sobre amar a Deus e amar também com seus bens, né? E amar também com as suas coisas. Nós somos muito bons pedintes, mas somos muito maus, muito maus não, né? Somos péssimos distribuidores, né? A palavra diz que ele dá semente a quem semeia, e às vezes nós pegamos a semente, comemos a semente e não semeamos nada. Eu trabalhei numa fábrica de óleo durante alguns anos, e nós recebíamos todos os dias toneladas e toneladas de soja, mas também às vezes nós recebíamos algumas sacas de soja que era feita para plantio, para poder fazer algum tipo de análise, né, que fazia análise também da soja. Era nítido você ver a soja que era triturada para fazer o óleo, diferente da soja que era feita para plantio. A qualidade era assim, totalmente absurda, visual. Você olhava assim, você via que era visual. Ninguém come o melhor, ninguém planta o pior. Se você planta o pior, você sempre vai colher grãos cada vez piores também. Nós vamos ter um entendimento mais à frente sobre aquilo que nós, como igreja, sobre aquilo que nós pretendemos fazer com nossos dízimos e ofertas. Eu sei que está no coração de várias pessoas o desejo de também servir o Senhor com isso. E há uma carência nisso. A igreja, nós pretendemos trabalhar de uma forma diferenciada, em que vai ser passada durante, aos poucos, né, pastor Alexandre? Aos poucos nós vamos explicar como é que nós vamos trabalhar. Tá? Mas assim, eu queria colocar, pastor Alexandre, assim, pelo menos algo para que a gente possa pensar. A gente vai usar aquilo que a palavra nos ensina sobre o que é feito com, o que é dízimo, onde é que se trabalha com dízimo e onde é que se trabalha com ofertas alçadas, ofertas de amor,
ou seja, qualquer outro tipo de oferta. Mas o dízimo existia, na palavra de Deus existe uma destinação correta para que possa seja feito. O pastor Alexandre vem nos ensinando que o dízimo, na verdade, se usa com pessoas. O dízimo é para se usar com pessoas. Eu não posso pegar um dinheiro, algo que foi doado como dízimo, e de repente para poder comprar um ventilador, que é muito comum nas igrejas, né? Ou comprar alguma outra coisa. Não, o dízimo ele tem que ser usado para pessoas, né? Acolher pessoas que estão necessitadas. Nós estamos passando uma época difícil, pessoas que estão precisando de alimento dentro das suas casas, estão passando fome, pessoas que têm contas a pagar, porque não, né, que precisam cumprir suas obrigações e, de repente, não conseguem porque estão em falta. E, às vezes, a igreja ela não se sente responsável por isso. Ela fecha os seus olhos e ela quer receber, mas ela não quer dar, porque, na verdade, há uma venda para que não se estabeleça. Também olhar para dentro da casa da pessoa, a necessidade das pessoas. Não é vontade, tá, gente? O próprio Deus não faz isso, ele não nos dá aquilo que nós temos vontade, ele dá aquilo que nós necessitamos, né? Então, quando nós necessitamos, o Senhor vem. A nossa vontade, não é isso que eu estou falando. Mas nós temos que aprender a trabalhar dessa forma, e nós vamos aprender. E nós, como vereda, nós como estamos reunindo, mesmo que virtualmente, nós vamos estar disponibilizando um canal, uma conta, onde você vai poder depositar seu dízimo, sua oferta. E a gente tem pedido, a gente vai pedir para você que vai fazer o seu depósito, que você, depois, no privado, você vai enviar, você vai receber, logicamente, a conta e o privado, para você enviar o comprovante dizendo o que é o que eu depositei X aqui, é X de dízimo, X de oferta, porque nós sabemos o que nós vamos usar para com a pessoa e aquilo que nós vamos usar para as coisas. Deu para entender? Deu para entender? Então, porque de igual forma, nós vamos prestar também ciência a quem quiser. Pastor, eu quero saber. Eu estou dizimando aqui todo mês e eu quero saber como é que está aí, como é que estão essas coisas, o que a gente tem feito. Você vai ter direito, entrando em contato, a gente vai poder passar para poder que você possa, vamos dizer assim, matar a sua curiosidade e realmente tá administrando junto, né? Porque a intenção é essa. A gente está administrando junto esses bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós estamos, por enquanto, online, mas futuramente estaremos juntinhos, semanalmente estaremos juntos. E isso acarreta alguns custos, né? Local. O Toninho estava falando hoje de comprar Como é que é, Toninho, o negócio aí que você estava falando? O acesso, né? Esse acesso? Isso. Nós estamos usando um acesso emprestado e assim, em algum momento a gente vai ter que deixar de usar esse acesso emprestado e ter o nosso próprio, né? Se essa pandemia se perdurar. E não é barato. Então, a gente precisa ter. São situações que vai gastar? Precisa. Né? Nós precisamos, queremos ter um melhor? Então temos que gastar. E como igreja, nós podemos fazer. Né? Irmãos, eu estou vendo aqui os quadradinhos aqui, a quantidade de pessoas que tem aqui, tem uns que tem até 2 pessoas. Né? Aqui tem menos gente que a minha igreja. A minha igreja não vai deixar de existir porque nós estamos reunindo aqui à tarde, não. Aqui tem mais pessoas do que o número que a minha igreja tem. E aquele grupinho pequenininho desse tamanho está fazendo coisas assim, estou falando maravilhosas, coisas grandiosas, com um número de pessoas. Porque às vezes a gente olha o número de pessoas, a gente não consegue fazer engano seu. A gente faz com amor ao Senhor, obedecendo ao Senhor.
a tendência é a gente fazer grandes coisas. Nós temos um número, como eu falei, infinitamente pequeno. Nós já temos nosso local lá de culto, nós já temos nossos instrumentos, nós temos nosso local para sentar, nós temos sala de criança, e nós estamos com projetos para poder trabalhar em área social, porque nós já estamos com a creche praticamente montada para poder abrir, nós temos outros planos para poder fazer, e não vai ser o número de pessoas que vai limitar. E o que talvez aqui você que está vendo aqui, é que você possa entender, só um instantinho, pastor, é que nesse momento que a gente começa a disponibilizar, usando o amor, poxa, eu não estou dando... Tem um apóstolo, o pastor Lei, que ele fala o seguinte, a impressão quando a gente fala com dinheiro, pastor Alexandre, ó, estou trocando os nomes. Quando a gente é um cara muito sabichão do lado de cá e existe um monte de otário do outro lado, e que as pessoas muitas vezes ficam achando que estão pedindo dinheiro para poder ficar rico. Ninguém, não é, irmãos. Há um trabalho sério aqui. Pastor Alexandre, falar. Não, eu vi você falando aí do ABC e da creche. Eu queria até, assim, dizer aos irmãos que a gente está tendo o privilégio de começar uma comunidade e vai iniciar em paralelo uma atividade social maravilhosa. Isso. A igreja lá, minha igreja lá não vai fechar por causa disso. Ao contrário, nós estamos agregando, né? Nós estamos agregando, como o pastor Alexandre falou, isso é um braço da gente aqui. A gente vai continuar junto, né? A gente vai continuar trabalhando lá e é um braço social onde você, inclusive, vai poder colaborar. Nós atendemos, até suspendemos momentaneamente, mas estamos atendendo 10 famílias. Estou falando da igreja pequena, mas a gente está atendendo 10 famílias com cesta. A Rô está aí, a Rô sabe disso. Nós hoje temos um trabalho lá que estamos dando para algumas pessoas, algumas coisas assim, de móveis, né? É um local carente. É um local muito carente, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Em suma, o que eu quero colocar para você é o seguinte, vai ser colocado uma conta e nós dependemos desse amor, o Senhor depende desse amor. O Senhor pode fazer tudinho, mas Ele usa principalmente você para poder fazer essas coisas. Você é um agente dele. Se você não serve para servir, como é que é a frase? Né? Então, você tem que... Quem não serve para viver, não vive para servir, alguma coisa nesse sentido. Mas se você não trabalhar, se você não... É o contrário. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Isso, é por aí. Então, se você não usar aquilo que os recursos que Deus te deu na mão para você poder também servir com eles, se Deus te dá uma semente para você trabalhar essa semente e essa semente é desviada para o seu uso próprio, né? Então... essa semente, sempre que você vai ter sempre uma semente da pior, porque você está sempre comendo a semente boa e doando a semente ruim, plantando a semente ruim. E a gente sabe que isso é conhecida, essa lei da semeadura, né? Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe, né? Graças a Deus, a gente pode olhar, cada um de vocês, se olhar para o seu passado e ver tanto que você plantou, e de repente, não que você tenha feito por isso, mas se você fez o plantio obedecendo a palavra de Deus, você vai chegar na frente e você vai colher. Você vai, com certeza. E aí a gente vai começar a entender o processo em que a igreja vai trabalhar os seus dízimos, as suas ofertas, e você vai ser abençoado por isso, e não por isso você não vai estar, mesmo que você não receba nada. A gente tem essa tendência, às vezes quase que maligna, né? Achar que eu vou dar para receber 10 vezes mais. Caramba, parece uma poupança. É melhor você ir para o banco e depositar o dinheiro lá, que aí você pode receber, não vai receber os 10%, 10 vezes mais, mas você vai receber alguma coisa a mais. A palavra do Senhor, quando a gente dá, né, deixa eu contar a experiência de alguém que uma vez lá na igreja doou um carro.
esse grupinho pequenininho, a pessoa foi e doou um carro. Eu falei para ela, assim, minha filha, deixa eu contar algo para você. Você pode receber um carro novo, pode não receber também. Não dê esperando que vai receber o carro. Não dê pensando que porque você deu um carro ruim, você vai receber agora uma Mercedes, um Porsche, alguma coisa. Não faça isso, não. Dê porque você vai dar, você pode andar a pé muito tempo. Então, não faça isso. Hoje, graças a Deus, realmente ela comprou um carro zero, terminando de pagar agora, né? Pagou, Deus abençoou. Antes ela tinha um carro usado, comprou usado, e ela comprou um zero. Ela comprou, ela foi abençoada. Ela mesma falou assim, eu fui abençoada, porque eu não tinha condições de pagar. Agora, você pode comprar e andar a pé. Tem uma experiência, deixa eu contar também, eu estou falando demais, mas não queria falar demais, mas já que eu estou falando, deixa eu falar. O Silas Malafaia, né, a experiência dele. Silas Malafaia disse que quando ele era pastor adjunto, né? Era um pastor pequenininho lá na igreja dele, lá no ministério dele. E ele disse que ele estava lá e ele pensou assim, engraçado, quando eu quero uma geladeira, eu não tenho dinheiro para comprar, o que é que eu faço? Vou na Casa Bahia, né? Vou lá e faço a prestação. Ricardo Eletro faliu, agora não dá para você comprar não, tá? Aí a Casa Bahia, ele ia lá comprar você vai lá comprar uma televisão, uma geladeira e paga em 10 vezes. Ou você vai lá, faz um empréstimo, né, e pega o dinheiro e tal. E ele falou assim para Deus, assim, Deus, eu quero te honrar, eu quero te dar uma oferta. E ele foi no banco, pegou um empréstimo e deu na igreja. E palavras dele. Aí ele falou assim, sabe o que aconteceu? Nada. Ele ficou pior, porque ele já tinha uma dívida e adquiriu uma dívida maior agora que ele tinha que pagar. Na esperança, ele falou assim, ele não tinha esperança, mas a esperança de muitos é que quando faz isso, é que Deus vai honrar, vai pagar aquela dívida e ainda vai ter lucro ainda, né? E ele falou que penou durante anos para poder pagar todas as dívidas. Só que a lei da semeadura, ela diz que os anos vão passando e aquela semente que foi plantada é igual ao carvalho. Né? Já viu falar da raiz do carvalho, como é que é? Eu não sei se são 15 anos, 5 anos, sei lá, nós tivemos até numa... É carvalho, Zana, aquele que nós fomos lá? Aquela plantação, nós vamos lá, são parece que 15 anos só crescendo raiz para baixo, para depois sair a planta para cima. Não cai nunca aquilo ali. E ele falou bem assim, passou-se uns 15 anos para aquela semente plantada no passado, aquilo ali começou a florescer, a crescer. Então, irmãos, assim, nós como igreja, né? Como igreja já vivendo o melhor do Senhor, nós também temos que abrir mão e temos que abrir o nosso coração e entregar. Nós vamos começar a trabalhar a ajudar pessoas, nós vamos trabalhar com pessoas que estão necessitadas, estão precisando de nosso auxílio. Vocês não imaginam como é, ou imaginam, eu já deve ter visto, mas o tanto de gente que a gente depara que precisam de coisas assim básicas que você tem talvez jogada no canto da tua casa. Talvez que para você comum. Talvez você pegue tua geladeira e abra, olha lá dentro e esteja tudo natural. Mas você vai em locais que... Cadê a geladeira? Nem a geladeira tem. Nem o local para botar a geladeira tem, muitas das vezes. Amém? Então, assim, que você fique à vontade, porque também não é nada imposto. Ninguém está aqui obrigando. Uma coisa que a gente aprende, que eu tenho aprendido, é que a gente tem que entregar com alegria. O restante deixa que ele faz. Vá com alegria, entregue com alegria, faça as coisas com alegria. Quando você faz as coisas com alegria, o Senhor fica alegre, todo mundo fica alegre e pronto. Acabou. Não é ter muito que vai te fazer alegre, mas é você entregar com alegria. Amém? Falei demais da conta. Meu Deus, perdão, gente. 1000 perdões. Não tinha nada programado disso, mas deixa o Espírito falar, né?
Se é que o Espírito é dele, deixa eu falar, vamos embora. Glória a Deus, glória a Deus. No entendimento que o Sérgio trouxe logo no início da palavra, ele falou que existe um destino para os dízimos, um destino para as ofertas. Os dízimos vão ser investidos em pessoas, as ofertas em coisas e acessórios, e também, às vezes, em pessoas, dependendo da situação, mas os dízimos sempre em pessoas. Então, nós vamos colocar lá no grupo a conta Essas bancária. pessoas nem sempre são pastores, tá, gente? Não, né? É porque fica logo pensando, logo para o pastor. Não, pessoas. E aí, assim, até com essa obra social que a gente está herdando, graças a Deus, a gente vai investir muito em pessoas que não são pastores e alguns que nem são membros da nossa comunidade. Mas é importante, nós vamos colocar o número da conta para depósito lá no grupo. É muito importante que, caso você faça um depósito, você mande no privado da gente, especialmente do Sérgio, uma nota dizendo, olha, depositei tanto, é tanto em dízimo, é tanto em oferta, ou é esse valor todo em oferta, ou esse valor todo em dízimo, mas é bem importante para a gente dar o destino correto para a sua contribuição. Tá? Então, quando você contribuir, tenha esse cuidado de avisar para a gente destinar corretamente, de acordo com o que o Senhor tem direcionado para a gente. Amém? Pastor Alexandre, Pastor Sérgio, Alexandre e Sérgio, estejam à vontade aí, se tiver mais algum recado, antes da gente encerrar. Deixa eu falar algo, Toninho.